Quanto ao preparo dental, pessoal, a minha ideia é que a gente discutir isso, a teoria do preparo dental. Obviamente, a gente vai ter oportunidades melhores para a gente poder executar esses preparos. Tem um vídeo do professor Rafael Monte Alto que está ali no nosso manual, onde ele mostra todas as fases do preparo, as brocas, tudo que vocês vão necessitar, as pontas, né, aliás, diamantadas, para fazer esse preparo. Então, preparo algumas considerações sobre as pontas diamantadas, tá? Essas considerações, esse videozinho é do professor André Kimura, tá? Onde ele vai determinar, então, você tem a ponta, normalmente a gente começa com uma ponta esférica, e essa ponta, então, você tem um diâmetro total dessa ponta, esse diâmetro 1 menos o diâmetro 2, que é o da haste, você vai ter, então, uma ponta de 2,8 ali, você vai ter 1,4 ali, divididos por 2, 0,7. Então você tem, depois você passa esse vídeo um pouquinho mais devagar, mas você vai ver que esse DC ali, que é o espaço D1 menos D2, até onde bate a broca, é a espessura de profundidade do preparo que a sua broca pode penetrar. Tá? Existem pontas já específicas para isso, mas qual é a quantidade de substrato que tu pode retirar ao fazer um preparo? E a gente tem que ter essa ideia, tá? E qual é a quantidade de espessura de esmalte que eu tenho para os dentes anteriores. Então, por exemplo, na região cervical tem de 0,3 a 0,5. Se eu botar uma broca de 1 milímetro, eu tirei todo o esmalte, eu vou estar caindo diretamente na dentina. No terço médio, eu tenho 0,6 a 1 milímetro, em média, né? E no terço incisal eu tenho de 1 a 2,1 milímetros, mais ou menos, de espessura de esmalte. Então, conforme vem vindo da cervical para incisal, eu vou tendo maiores espessuras. E aí, eu tenho que tentar, sempre que eu fizer um preparo, acabar esse meu preparo em esmalte, porque a gente sabe que a adesão em esmalte ela é muito, mas muito melhor do que a gente tentar fazer uma adesão em dentina. Obviamente, se eu estou com o dente escurecido, eu vou ter que fazer um preparo mais profundo. E esse preparo normalmente tem 1,3, 1,5. Então, obviamente, eu vou estar trabalhando em dentina e eu vou ter uma adesão menor dessa minha faceta nesses dentes que eu tenho uma profundidade maior. Mas se você tem que alterar forma ou se você tem que trabalhar em esmalte, você pode trabalhar em esmalte, seria a melhor adesão que você tem. Aqui algumas, na verdade, essa questão de discussão de quanto profundo ou quanto a gente pode preparar, normalmente a gente tem utilizado para laminados cerâmicos, mas se aplica também à resina. A gente entender o quanto a gente tem de espessura em cada uma dessas regiões do dente, 0,3, 0,5, 0,7, o quanto a gente pode preparar desse dente para não chegar na dentina, tá? Eu estou falando de dentes que não tem alteração de cor. Quando o dente tem alteração de cor, a gente vai ver na sequência que eu vou precisar de um preparo um pouco mais profundo. Eu tenho as brocas iniciais do preparo, essas brocas iniciais são brocas esféricas, e essas brocas esféricas eu tenho que entender qual a técnica que eu vou utilizar para poder fazer o preparo. Eu tenho o primeiro passo do meu preparo, que é a delimitação periférica desse preparo, que é delimitar as margens do preparo com uma ponta esférica, como eu falava para vocês. Aí você vai escolher a ponta, medir ela ali, então uma ponta 1,4 ela tem 10, 14, que é uma esférica, ela tem 1,4 milímetros de ponta ativa. Se você pegar metade é 0,7, então você tem ali então metade da broca. Se você aprofundar, você tem 0,7 de profundidade daquele preparo. Começa-se pela canaleta na região cervical. Então, tu vai pegar a tua ponta diamantada e vai na região cervical fazer o teu preparo. Posteriormente, circunda-se a face vestibular do dente na mesial e na distal, sem romper o ponto de contato proximal. E inserção dessa broca, o quanto tu aprofunda ela, é até metade da ponta ativa. Então, por exemplo, tu vai entrar com a tua ponta lá, e aí tu vai fazer então a determinação, a delimitação periférica do preparo. Sem chegar muito perto da gengiva, você vai entrar com a metade da ponta ativa até ela bater na haste, então 0,7 menos a tua haste, ali metade da tua haste,
Então tu vai entrar ali um 0,5, 0,4. Então tu vai chegar ali basicamente ainda em esmalte ou quase penetrando em dentina. Você vai entrar então nessa região, faz a canaleta. Você pode estender nessa etapa, a canaleta tem que permanecer numa região, uma posição supragengival, tá? Para acompanhar o contorno da tua margem gengival. Então não vai com ela muito próximo da gengiva, a não ser que tu tenha cortado uma coroa já previamente estabelecida, ou tu tenha tirado uma faceta previamente estabelecida, que quem preparou antes já entrou lá dentro do suco, tá? Mas de preferência a gente vai preferir sempre preparos supragengivais. Então eu faço a delimitação sempre longe da margem gengival, depois eu delimito a região proximal ali do elemento. Essas fotos são do Baratieri, você tem uma explicação mais precisa lá no livro, então é a referência para essa aula de hoje, você dê uma olhada lá também, como são essas características do preparo. A delimitação da profundidade do preparo, então, a gente vai executar duas canaletas no sentido vertical, confecção da canaleta orientadora central no cérebro incisal, levando em consideração a convexidade do dente e uniformidade do desgaste. Então você vai fazer duas canaletas ou três canaletas, bem no centro do dente, mais duas laterais ou duas laterais, e aí você vai desgastar esse elemento sempre nos três planos de orientação, cervical, médio e incisal. Você vai alterando a cabeça da sua caneta enquanto você está preparando esse dente. E a ponta diamantada sempre com uma extremidade arredondada, então do tipo 21-35, vocês têm aí nos kits de vocês. Então olha, ó, a extremidade arredondada, então você está preparando, fazendo a tua canaleta, marcando a tua canaleta no terço cervical, terço médio e no terço incisal. E aí você vai ter uma canaleta central com aquela profundidade e espessura que você precisa ter. Aqui a gente está trabalhando num dente que é um dente basicamente rígido, mas normalmente você tem que imaginar que é um dente mais destruído, com mais material restaurador. Você vai estar trabalhando um pouco em esmalte, um pouco em dentina e muito em material restaurador quando você já chega numa situação de ter que fazer um facetamento, a não ser que seja um dente escurecido, e aí as coisas mudam um pouquinho. A complementação do desgaste vestibular, após a execução dessas canaletas, você deve proceder à complementação do desgaste vestibular orientando-se pela inclinação dessas canaletas, o que poderá ser feito com a ponta troncocônica de extremidade arredondada. A mesma ponta que você estava utilizando, uma 41-38, você vai unificar, então você vai deixar essa ponta, então, procurando trabalhar sempre nos três terços, terço cervical, médio e incisal, as três angulações, para permitir que você continue com esse formato ali convexo da sua face vestibular, tá? Não fazendo um aprofundamento e também protegendo os tecidos vitais do teu dente. Sempre nesse tipo de preparo a gente vai trabalhar com bastante irrigação e vai mantendo os dentes sempre com água, né? Sempre lubrificados. O término incisal do preparo pode ser executado com pontas 21-35, troncocônicas, de extremidade arredondada, realizando as canaletas nas incisais como referência para o desgaste. Então, assim, eu posso pegar minha ponta e aí, no sentido, eu entro com a minha ponta, a mesma ponta que eu estava fazendo o preparo da marcação das canaletas, eu vou ir lá e vou fazer, então, quanto eu vou fazer de redução incisal. E aí eu vou tirar toda aquela incisal para que essa incisal possa ser complementada por material restaurador. Fazer ou não a remoção dessa porção incisal, quando eu devo e quando eu não devo fazer essa remoção. E aí a gente vai para alguns estudos, e esses estudos não têm consenso sobre isso, mas existem algumas regras. Se tu tem uma espessura remanescente incisal muito delgada, depois de tu ter feito teu preparo, a tua incisal fica muito fininha, provavelmente ela vai fraturar. Então inclui ela no teu preparo. Se o dente apresenta uma incisal muito detalhada e de difícil mimetização, reprodução de detalhes com resina composta, tu precisa ter espessura de material para poder reproduzir isso. Então, por exemplo, se tu quer fazer uma característica muito, um central com
os mamelos bem definidos, com a zona central entre esses mamelos com uma translucidez, com uma opalescência, você precisa ter espessura para poder jogar essas resinas e poder trabalhar com isso. Em caso de facetas de dentes com alteração de cor, você tem um dente escurecido, se você deixar em sisal, você não vai conseguir deixar, porque na incisal o dente vai ficando mais fino, ele vai parecer que ele é escuro lá na incisal. Então você provavelmente vai ter que reduzir em dentes escurecidos essa borda incisal. E a redução, ela deve ser feita então de 1 a 2 milímetros, 1,5 a 2 milímetros, né? Evitando que o ponto de contato oclusal fique sobre essa interface. Então tu faz a redução incisal e tu pede para o paciente fazer protusão para ver se não está batendo ali, ou se quando o paciente ocluir não vai ficar batendo bem naquela região de interface entre dente e restauração futura. A gente pode ter um problema ali então de descolamento ou quebra dessa faceta. Então aqui é essa reprodução então incisal ali de uma maneira mais detalhada. Então por isso que seria interessante quando você quer um grande detalhamento que você faça então essa redução incisal. A outra pergunta que sempre vem é fazer ou não a remoção do ponto de contato. Então ali o caso da esquerda com os pontos de contato entre os dentes removidos e o caso da direita lentes de contato, né, ultra finas, onde não foi feita a remoção do ponto de contato, onde a gente só fez então a marcação, a delimitação cervical, a delimitação das arestas proximais, e aí foi moldado, enviado para o laboratório, e depois foi feito então essas peças para se fazer a cimentação. Então o caso antes e depois, das duas formas, os dois casos vão obviamente acabar bem, mas quando é que a gente deve ou não remover esse ponto de contato, tá? Então recomendo-se não remover o ponto de contato sempre que possível. Então se puder manter, mantém, tá? Porque ele faz parte das estruturas de reforço do dente e também é importante para a gente poder ter uma referência ali, então também na hora da onde é que é a linha média, onde é que é um dente e outro, então isso é interessante. Os casos que devem ser avaliados, dentes escurecidos, então porque na hora que tu vai preparar, normalmente ele acaba aparecendo uma interface ali naquela região, então tu olhando de frente, tá tudo ok, quando tu olha de lado parece que tá mais escuro, então normalmente a gente acaba rompendo esse ponto de contato em dentes escurecidos. Avaliar se o escurecimento não vai deixar o dente com baixo valor nas cristas marginais também, e se essa faceta não está comprometendo essa interface, como eu já falava, tá? A outra questão é dentes com alteração de posição. Então, muitas vezes a gente pode ter que romper esse ponto de contato em virtude disso, tá? E aí a gente deve incluir no preparo também dentes que tenham grandes restaurações classe 3 ou 4. Então, o dente em classe 3 na mesial, classe 3 na distal. Eu preparei a vestibular, vou deixar essas restaurações antigas, não inclui elas no preparo, vai ter um pouco mais de desgaste dental, mas tu não vai deixar que isso influencie na tua interface. E dentes com classe 4 extensa, às vezes você também tem que incluir também as proximais no preparo. Então você fez lá então cervical, fez as suas canaletas, fez a sua redução incisal, a remoção do ponto de contato ou não, e aí você vai finalizar a cervical do preparo. Essa finalização é a última coisa que a gente faz ali. Então você volta lá, lembra que a gente passou a primeira ponta diamantada esférica, agora eu vou trabalhar em baixa rotação ali e posicionar essa margem cervical supra ao nível ou ligeiramente dentro do sulco. E isso tem que ser um trabalho de alta precisão, com o maior cuidado possível, porque agora a gente está trabalhando perto das estruturas do espaço biológico ali. Então, tudo que for de invasão que eu tiver ou de problema nessa interface vai aparecer no periodonto. Então, tentar mascarar as diferenças de cor dos dentes escurecidos. Então, normalmente, dente escurecido a gente vai subir um pouquinho mais esse preparo, deixar esse preparo um pouquinho mais subgengival. E usar o fio retrator para poder executar esses preparos.